Olá, leitores! Hoje eu vou tentar responder a questão: como encontrar a minha voz narrativa? Já tem aí uns bons meses que eu não gravo esse quadro, o Papeando, em que eu respondo as questões dos nossos inscritos. Mas eu achei a pergunta que eu recebi tão interessante, mas tão interessante, que eu resolvi quebrar esse jejum e responder a questão do Leonardo Vitorino. Ele enviou a pergunta dele nos comentários do vídeo em que eu falo sobre o narrador onisciente neutro. E se você também tiver questões e que quer conversar comigo e que gostaria que eu respondesse em vídeo, é só enviar através dos comentários de qualquer um dos meus vídeos ou enviar pelo meu e-mail, que é o silvaribeirolayla@gmail.com. E antes de ler a pergunta, eu deixo aqui o meu convite para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não perca os próximos vídeos. E se puder me ajudar na divulgação do canal, compartilhando com seus amigos e já deixando o seu like, eu deixo aqui o meu muito obrigada. Então eu vou ler o comentário do Leonardo Vitorino que contém a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Gostei muito dos seus vídeos. Meu sonho é conseguir escrever meu primeiro livro de fantasia. Já rascunhei o cenário, criei inúmeros personagens e tudo mais. O meu problema é conseguir narrar a história de uma forma envolvente e consistente, conseguir achar a minha voz narrativa. O que você poderia indicar para me ajudar neste ponto? A primeira coisa que eu falo é: não entre em pânico. Decidir quem é o narrador e quem será o seu foco narrativo, qual será o ponto de vista escolhido, é realmente uma questão melindrosa, que realmente exige muita reflexão, mas que não é impossível, é só muito trabalho. Essa é uma das primeiras decisões que se tem que tomar quando vai escrever uma história, quando se vai escrever um livro de ficção, e que pode ser um verdadeiro tiro no pé. E se essa não for uma escolha bem feita, por mais que a história seja incrível, os personagens maravilhosos, o narrador pode sim estragar uma boa história. Então é necessário que você mantenha a calma e arregace as mangas e trabalhe mesmo. Eu acho que você deve começar primeiro estudando um pouquinho sobre foco narrativo, tentando entender cada especificidade de cada narrador. Então você pode fazer isso ou lendo o artigo do Norman Friedman, ou por exemplo lendo o Foco Narrativo, que é um livrinho bem curtinho mesmo e que vai te dar uma base para você entender melhor sobre ponto de vista. Eu citei esses dois textos que são menores e são mais rápidos de ler, mas existem inúmeras possibilidades de você adquirir esse conhecimento, inclusive assistindo os vídeos que eu estou postando aqui no canal. Depois que você passar os olhos aí, fazer esse pequeno estudo sobre foco narrativo, sobre ponto de vista, você vai estar melhor preparado para poder saber o que você precisa para contar para sua história. Porque esse é o ponto central de toda decisão numa história. Você precisa saber onde você quer chegar. Qual que é o efeito que você quer dar à história. Você precisa decidir qual vai ser a experiência que o leitor vai ter ao ler a sua história. Por exemplo, com essa história A, eu gostaria que o meu leitor experienciasse o suspense, que ele fosse conhecendo a história e sendo revelados os pontos dessa história de maneira bem enigmática, num suspense bem envolvente. Então a técnica que você deseja utilizar é o eu testemunha, o narrador testemunha. Mas já para a história B, eu gostaria que o meu leitor acompanhasse as experiências e a transformação do meu protagonista, acompanhar como o meu protagonista reage às experiências. Então, seu narrador é o narrador protagonista. Inúmeros casos de livros de fantasia épica são utilizados, por exemplo, o narrador onisciente intruso, em que o narrador torna-se um bardo mesmo e vai dando pitaco na história e nos seus personagens. Mas tome cuidado, essas técnicas, essas definições, elas não são, elas não têm a função de amarrar você, de deixar você preso a uma regra. Você pode usar várias dessas técnicas para construir o seu narrador. E um ótimo exemplo que eu tenho que mostra que você pode misturar diversas técnicas e dar certo é a série Dragões de Éter, do autor brasileiro Rafael Dracon. Nele tem um pouquinho de tudo.
um único narrador que tem características do narrador onisciente intruso, que tem características do eu testemunha. E é bem capaz que, se a gente analisar mais profundamente, que eu não fiz nenhuma leitura crítica do Dragões de Éter, a gente ainda encontra outras possibilidades. Então eu bato na tecla. Para você encontrar a sua voz narrativa, para encontrar o seu jeito de narrar aquela história que você está aí desenvolvendo e sonhando com ela, você precisa conhecer as técnicas que existem. Assim você vai conseguir delinear, desenvolver o seu narrador. E aqui eu já deixo o sinal de alerta, porque isso é muito importante. Você tem o poder de decisão da sua história. Você que vai decidir qual que é o melhor narrador, qual que é o melhor ponto de vista, e isso você pode ser criativo de inúmeras maneiras. Nada te impede de explorar várias técnicas diferentes. Mas o mais importante é que o que você precisa ter em mente é que qualquer que seja a sua decisão, você precisa segui-la do início ao fim do livro. Nada de ficar titubeando entre um narrador e outro. Você decidiu que é aquele narrador, siga ele do início ao fim. Toda vez que você não obedece às próprias regras que você se impôs, toda vez que o escritor quebra essas regras, que ele mesmo se impõe, a gente fala que houve uma quebra do pacto ficcional que você comprometeu-se com o seu leitor. Isso vai enfraquecer a sua história, o seu leitor vai perceber, ele não vai gostar e não vai se comprometer com a história, ele não vai se envolver com a história. Então, quaisquer que sejam as regras que você estabelecer, siga-as do início ao fim. Esses conselhos ficaram muito teóricos, então eu vou dar um conselho mais prático. Você, Leonardo, já me disse que desenvolveu o cenário, desenvolveu os personagens. Então você vai pegar todo esse material que você já tem desenvolvido e vai testar em diferentes narradores. Então escreva uma cena usando o narrador onisciente intruso, outra cena utilizando o eu testemunha, outra cena escrevendo como o narrador protagonista. Faça o teste com vários narradores diferentes, Pequenos textos, não precisa desenvolver todo em um capítulo, não. Então você vai aí testar vários narradores, testar várias técnicas para encontrar qual delas que vai atingir o efeito que você quer dar à sua história. Eu espero que através deste papo eu tenha conseguido responder a sua questão, Leonardo. Qualquer dúvida, por favor, mande a sua questão de novo, vamos continuar conversando. E se você, como o Leonardo, também tem dúvidas, mande para mim e vamos conversar. Muito obrigada por assistir até aqui e boa leitura!